Atrás de um grande portão fechado existe sempre um mistério. Mistério que tentamos revelar, ouvindo e dando a conhecer não um, mas vários lados, não só da casa, mas da vida de Pedro. Descobrimos não um, mas vários mundos. Revelações e memórias de uma vida cheia que nos é dada a conhecer na primeira pessoa. Uma viagem pela história de Pedro, da casa, de Santarém, do país e do mundo. Este ano de 1984 tinha sido um ano importante porque, se não bem me recordo, junho ou julho, penso que em julho, tinham sido as eleições para o Parlamento e pela primeira vez o PRD concorria e teve uma percentagem muito significativa, 18%, se não me engano, em que imagino que grande parte dos votantes teriam sido o Partido Socialista que tinham dado essa presença tão significativa do partido no Parlamento. Em julho, como vos disse, almocei com o Hermínio Martinho em outubro e mais uma vez Santarém, mais discretamente ou mais abertamente acaba sempre por fazer parte da minha vida. É sempre o berço de onde se parte, o berço em que tem que se voltar para voltar a ganhar força, para voltar a sair. Eu acho que Santarém teve sempre essa enorme importância para mim. Era assim o prestado de contas e ao mesmo tempo continua, sai. E ele então convidava-me se eu queria concorrer à Câmara de Santarém como independente. E achei naturalmente muito interessante, não pensava que isso pudesse acontecer. Mas gostando da cidade como gostava, tudo bem, vamos concorrer. Foi muito interessante, por variedíssimos motivos. O presidente era o Ladislau Botas, já desde há muito tempo, e que tinha sido um bom presidente para arrancar com as estruturas fundamentais que a cidade necessitava pós a Revolução, e no atraso em que estava. Mas eu achava que tinha que haver outro golpe de asa, que isso eu já não seria capaz de dar. E recordo-me encontrar o doutor Francisco Viegas, que era um homem que tinha várias farmácias em Santarém, um homem muito inteligente, pai do Mário Viegas, e ele dizer-me: "Oh, Canavarro, mas você vai concorrer contra o Ladislau Botas, mas você vai perder." Eu digo: "Não sei se vou perder, olha, vou concorrer, depois logo se vê. Olha, há uma coisa que você tem que ganhar, é tomar copos. Em todas as aldeias por onde você passar, já sabe que tem que beber um copo ao balcão. E se o seu estômago aguentar isso, pode ser que ganhe." Bom, e foi muito interessante porque acabei por conhecer o Conselho em profundidade, tomar variedíssimos copos, constatar que havia uma grande evolução a nível dos cafés, do arranjo das casas no Conselho, que eu não conhecia de todo em profundidade, e lá tive ótimos companheiras, sobretudo num porta a porta, como era na altura, e a exposição, e as eleições decorreram bem, na generalidade, mas não ganhei, embora tivesse sido eleito vereador. E depois deu-se essa situação também que acontece muitas vezes comigo, nem são tristes, nem dolorosas, são tão especiais que para mim ficam para a minha história própria, que é, eu fui eleito, agora nem me recordo se foi em segundo ou terceiro lugar, e na primeira reunião que tivemos, uma quinta-feira, em que tomámos todos posses como vereadores, e na sexta o presidente, neste caso Ladislau Botas, resolveu distribuir os pelouros pelos eleitos, pelos futuros vereadores, em que eu era um deles. E então eu esperava que me desse, depois de ter realizado a 17ª Exposição de Arte, Ciência e Cultura, como se chamava, que me desse a cultura, como vereador, ou ligado à educação, enfim, qualquer coisa na área cultural, que era o que mais se sintonizava com o trabalho que eu tinha vivido até aí, mas não, dá-me os cemitérios da cidade e os jardins, que na altura ninguém tinha sensibilidade
realmente para jardins. E eu fiquei tão espantado, como é que é possível fazer uma distribuição desta natureza? Isto passava-se a sexta-feira. E eu disse ao Sr. Presidente, eu venho para trabalhar. Pois, e vai ter muito que trabalhar. E se alindar os cemitérios, até um belo cartaz de visita para a cidade. Bom, não é propriamente a visão que eu tenho cultural para ser apelativo para a cidade. Temos a nossa primeira reunião de Câmara logo na segunda-feira. E passei aqui em casa, no fim de semana, e comecei-me quase a divertir com o anacronismo que tudo isto significava. Quer dizer, parecia perfeitamente... parecia mais uma atitude quase não era de zanga, mas era de não querer aceitar a minha posição que não fosse de uma forma um pouco desmerecedora. E temos a primeira reunião de Câmara. E nessa reunião de Câmara eu aproveito para dizer que não aceitava. Não aceitava ser vereador de cemitérios, nem dos jardins do cemitério, porque na cidade poucos mais jardins havia. E, sobretudo, como eu tinha dito ao Presidente de Jalbotas, eu vim para trabalhar. Durante o fim de semana não morreu ninguém, não tive trabalho nenhum, portanto, eu lamento imenso, mas abandono a variação da Câmara de Santarém. Bom, muitos elogios, o melhor do mundo, você é fantástico, mas que pena, os cemitérios ficariam lindos, os jardins também, tudo bem, mas vou-me embora. E foi, a minha estadia na Câmara de Santarém durou um fim de semana, que não tendo morrido ninguém, pois também não tinha tido trabalho, então não estava ali à espera que morresse alguém. E, bom, foi um escândalo, foi uma história que invadiu a cidade e foi, ao mesmo tempo, um divertimento, como eu acho que devemos ter em política. Porque em política, quando a pessoa não está habituada a vivê-la, sofre bastante, porque pensa que as coisas sucedem dentro de uma certa normalidade, que a maioria das vezes não acontece. E logo também, passado algum tempo, quando já estava filiado no partido, recordo-me só desta história, demonstrando quanto a política é uma garantia sempre muito limitada, foi um dia comprar à frente do Tribunal de Santarém o Expresso, que era um jornal que na altura tinha centenas de milhares de leitores, e na última página vinha uma referência a uma reunião que eu tinha tido na sede do partido, em que o texto era completamente contrário à realidade, era mentira. Bom, eu quando abri aquilo, levantava um sol muito forte, eu pensava quase que caía redondo no chão com aquela mentira na última página do jornal, e que fazer, nesta altura, milhares de pessoas já tinham lido aquela falsidade. E o que é que se pode fazer? Bom, contacta-se, pede-se uma nota de rodapé, que só sai depois na semana seguinte, que ninguém lê, e fiquei realmente muito desolado que a política pudesse ser isso, ou estarmos sujeitos a isso. E recordo-me encontrar, na altura, o Presidente Mário Soares, e ele perguntar-me: então, Canavarro, como é que você está a dar com a política? E eu disse: Sr. Presidente, é um bocado estranho, sabe, porque a pessoa vê a falsidade registada nos jornais e tem que... Como é que lida com isto? É muito complicado. E diz-me: Canavarro, bem se vê que você está na política há muito pouco tempo. Para que é que tem dois ouvidos? Entra para um lado, sai logo para o outro. Não se perde um segundo com essas notícias. Se você vai prestar atenção a isso, nunca consegue ir muito além. Portanto, dois ouvidos, entrou, saiu. E foi engraçado, porque eu tinha uma boa relação com o Mário Soares, e o Mário Soares era uma pessoa que tinha também bastante sentido de humor. Bom, e entretanto entramos em 1985, exatamente quando se passa esta cena que acabei de relatar na Câmara Municipal de Santarém, e estava um bocado também desorientado. E eis não quando, nessa altura, me solicitam uma entrevista, membros do Círculo Cultural Escalabitano, se eu me queria candidatar a presidente do Círculo Cultural. Teriam que ser elementos de vários partidos, que estariam todos, portanto, na respectiva direção. Eu seria o presidente. E eu tinha ficado tão maçado, naturalmente, com a atitude que a Câmara, ou em particular o Presidente da Câmara, tinha tomado, de Santarém,
que aceitei de imediato, porque o associativismo sempre me entusiasmou e o Círculo Cultural mal conhecia. E o que é interessante é que todos nós, a maior parte dos membros, 3 pelo menos, dos 5, nem sequer sócios éramos. Tornámos-nos sócios para poder ser votados. Isso foi uma história, portanto, interessante, porque o Círculo Cultural, naquela altura, ainda era uma propriedade privada. E foi necessário comprar o Teatro da Borda a uma família. O Teatro da Borda, que estava abandonado, estava, enfim, a cair aos bocados, a umidade intervinha fortemente, e só pela grande camaradagem entre os diversos membros dos diversos grupos que atuavam no Círculo Cultural, desde o Veto Teatro Oficina, à Orquestra Típica, ao bailado, ao coro, só numa grande camaradagem é que aquilo funcionava, porque alguns tinham que deixar de trabalhar para dar lugar aos outros, porque havia poucas lâmpadas no teto, tinham que sair do palco para entrarem outros, enfim, era uma casa sem a menor das condições. E o primeiro ato que fizemos foi o de comprar o edifício aos proprietários, metade pago pela Câmara de Santarém, metade pela Secretaria de Estado da Cultura, e aquele edifício em 1980, e, portanto, 86, 87, foi comprado por 8.000 contos, na altura. Bom, eu aceitei porque percebi que a grande cultura que a Câmara apresentava ou praticava, em grande parte, baseava-se no círculo. Portanto, foi uma maneira também, um bocadinho, da minha parte, dizer: Presidente da Câmara, se queres ter relatórios com atividades culturais, pois, faz favor, tens que olhar para o Círculo Cultural com outra maneira de ver, porque as exigências vão ser outras, e era essa a minha intenção, logo desde o início, era de que era necessário fazer um novo edifício para que houvesse condições de todos estarem a trabalhar ao mesmo tempo, debaixo do mesmo teto, o que me daria uma grande alegria. O que levei logo a essa missão a começar a concretizar-se, anunciando nas Assembleias Gerais o andamento que estava a processar para que essas obras começassem, e lembro-me com graça que passou para Presidente da Assembleia Geral o Dr. Francisco Viegas, e que me dizia sempre, nas Assembleias Gerais: Canavarro, você está sempre a falar nas obras do Círculo, que isto vai arrancar, mas você sabe que isso nunca vai acontecer. Não há capacidades nenhumas para fazermos isso. Você diz isso só para animar a malta. Isto é só para animar a malta. Eu dizia: Sr. Doutor, olha que não, venha, meta-se no mesmo comboio, porque vamos qualquer dia ter uma inauguração de um edifício novo. Isto é só para animar a malta. Bom, e foi muito interessante, porque conseguimos, a pouco e pouco, já depois de termos comprado o edifício, apoios europeus, e viemos a inaugurar o edifício que é hoje, o que me deu um grande prazer. Essa inauguração já foi naturalmente muito depois, já foi com a presença do Governador, com a presença do Presidente da Câmara, com a presença do Bispo. Plantámos uma oliveira, símbolo da paz, e era muito agradável poder transitar nos diversos espaços do atual Teatro da Borda, em que todos podiam estar a trabalhar ao mesmo tempo, debaixo do mesmo telhado. Mas, em paralelo com este gosto que eu sempre tive pelo associativismo, não posso esquecer que, em paralelo, ainda havia a Associação de Defesa do Património, em que eu estava já como Presidente da Assembleia Geral, e que, enfim, também teve uma continuidade muito grande, com 2 mulheres fantásticas. Eulália Marques, uma especialista no nosso escritor Guilherme de Azevedo, e depois também o Jorge Custódio participou, mas a Maria Emília Vaz Pacheco, que aproveitou, já na altura, quando eu estava no Parlamento Europeu, um programa que trouxe para Santarém, como primeira experiência em Portugal, que era A Cidade Adota um Monumento. E fizeram-se uma brilhante exposição no Mosteiro de Santa Clara,
demonstrando os trabalhos que as diversas escolas do Conselho tinham feito sobre a ideia do que para elas era um monumento. E foi um grande orgulho ver como é que, nessa altura, já estando no Parlamento Europeu, podia transitar para cá alguns meios e algumas ideias que pudessem brilhar numa cidade mais humana, no sentido mais pequena e, como tal, também melhor para praticar esse diálogo entre pessoas. Portanto, o associativismo, comigo, foi uma constante. Este do património, já começado nos anos 70, e que se prolongou até aos meus 70 anos, acabei por ser Presidente da Assembleia Geral, agora o Circo Cultural Scalabitano, no seu Teatro da Borda, que foi inaugurado em 1997, nos meus 60 anos, exatamente, mas, entretanto, tinha nascido uma outra associação, de que também tinha sido fundador e presidente durante 12 anos, que era a Associação de Amizade Portugal-Japão. Portanto, estes anos até 90 são de uma grande dinâmica, quase me parece hoje em dia impensável podê-la realizar, porque saltitava e não havia autoestradas, como havia hoje até Santarém, o poder gerir tanto as associações como essa da Associação de Amizade Portugal-Japão. Foi muito importante essa associação, primeiro pelo meu amor pelo Japão, poder desenvolvê-lo e trazer pela primeira vez a Portugal. Fazíamos umas semanas chamadas Semanas do Japão, no Palácio Galveias, em Lisboa, com os cartazes muito bonitos, que era só o sol nascente, numa folha creme, que invadia os mupis na cidade de Lisboa, que na altura havia pouca publicidade. Portanto, atravessávamos Lisboa a ver a bandeira japonesa e tudo se realizou no Palácio Galveias, em Lisboa. Fizemos 4 sessões, 4 semanas, que não eram semanas. O sucesso foi tão grande que eram durante um mês. E o Palácio Galveias enchia-se e fazíamos desde passagem de modelos a passagens de filmes, a cerimónias, pela primeira vez trazidas a Portugal, da religião shintoísta e da religião budista. E isso foi um verdadeiro deslumbramento, e para mim, ver religiões que tinha, enfim, vivido um pouco no seu interior quando estava no Japão, vê-las pela primeira vez trazidas para Portugal. Portanto, era uma abertura a nível da religiosidade, esse alargamento ao shintoísmo, que quando se nasce todos os japoneses o são, porque se liga à terra-mãe, a Amaterasu, que é a deusa-mãe, e depois, quando morrem, são todos os budistas. Durante a vida são o que puderem ser, o que mais conveniente for, mas tenho a certeza que o nascimento é shintoísta e que a morte é budista. E isso foi muito interessante trazer para Portugal, pela primeira vez. E também nessa altura, e no âmbito dessa Associação de Amizade Portugal-Japão, percorremos também algumas zonas de Portugal com os célebres, lembrando a viagem dos meninos japoneses que pela primeira vez vieram à Europa, e a primeira vez a Europa viu os japoneses que vieram do sul do Japão, da grande ilha de Kyushu, para Lisboa, numa viagem longa, como é evidente, para visitarem o Papa. E nós percorremos todos os locais da visita deles, em Évora, Vila Viçosa, Tomar, Coimbra, Sintra, Lisboa, se não me engano. E o que foram ações levadas a cabo pela nossa associação, o que foram, enfim, momentos muito, muito bons. E depois tive um grande privilégio. Foi a Japan Foundation, chamada Fundação Japão, ligada ao governo japonês, que me convidou em 1988 a visitar o Japão, o que era um privilégio extraordinário.
não conheço que ela o tenha feito outra vez, e convidou-me a passar 15 dias no Japão com tudo pago. O que foi indescritível de prazer que me trouxe, voltar ao Japão em 1988, com um carro no aeroporto à minha espera, e em que cheguei à sede da Fundação e tinha a agenda aberta para esses 15 dias, que era em outubro, que eu tinha escolhido, porque já sabia que é um período magnífico de beleza no Japão, pela coloração das árvores, sobretudo o vermelho dos momijis, e perante a agenda aberta eu pude escrever em todos os dias o que queria fazer no Japão. E portanto foi uma visita única, um privilégio extraordinário, porque vi o apanhar de madeiras e lavagem das madeiras nos rios, para essas madeiras servirem de colunas para os templos japoneses, o visitar o interior profundo de teatros como o Kabuki, a possibilidade de saltitar de ilha em ilha, ligada à história portuguesa, não só à história comercial, mas à história religiosa, que são as duas, ao fim e ao cabo, nossas duas penetrações profundíssimas no Japão, e ter tido até um prémio fantástico, porque não é muito comum no Japão isso acontecer, que foi o presidente da Câmara da cidade de Nagasaki, que é uma cidade fundada pelos portugueses e que, portanto, é uma cidade em colina, como são as nossas, com o Porto, e depois do Porto Mar e o Cais. Havia linhas, a cidade desenvolvia-se em semicírculos que permitiam um crescer da cidade em colina. E foi de um alto de uma dessas colinas, através de um padre espanhol, mas já japonizado, que pela primeira vez ele me ajudou a perceber o que era o fascínio do urbanismo e a diferença do urbanismo de uma cidade fundada por ocidentais, como os portugueses, comparativamente com as cidades asiáticas, que urbanisticamente não têm grande interesse porque são quadriláteros, ruas que se entrecruzam em ângulos retos, não tem uma praça pública, não tem um monumento especial, não tem uma catedral, não tem valores que, se por acaso fôssemos visitar o Japão procurando encontrar valores significativos das nossas cidades, seria uma desilusão, porque eles não existem com essa dimensão. E então esse presidente da Câmara de Nagasaki deu-me o título de cidadão amigo de Nagasaki, tendo em conta porque ter sido primeiro o fundador do leitorado português em Tóquio, nos anos 60, e por ter criado a Associação de Amizade Portugal-Japão, com a dimensão que ela tinha tomado. E foi uma condecoração simpática. Eu já tinha recebido duas condecorações durante a 17ª. A primeira, dada num almoço no Grêmio Literário, no terraço, de um espaço que é sempre muito bonito, pelo Sr. Karasek, que era o secretário-geral do Conselho da Europa, que me dá a medalha de mérito do Conselho da Europa, que só havia 3 portugueses antes de mim que já a tinham recebido. Éramos só 4 portugueses. Tinha sido eu, portanto, em 1983, no dia da abertura da exposição, da 17ª, era o Francisco Lucas Pires, era o Manel Alegre e era o Helena Roseta. Eram os 4 portugueses que tinham a medalha de mérito, isto nos anos de 1983, em Estrasburgo, no Conselho da Europa. E esta tinha sido agora em Nagasaki. Portanto, foi uma viagem inesquecível, porque foi reencontrar o meu Japão, um Japão cada vez mais sublimado nas suas qualidades artísticas, empresariais, em que pela primeira vez vi que assustava de um robô que se movimentava numa instalação de automóveis, em que nós só víamos através de um grande vidro o robô avançar para nós, dirigir-se ao automóvel,
a levantar enfim, uma parte do motor, colocar algo que era necessário nesse mesmo motor, fazer-nos uma vénia à saída e voltar para o seu local. Era assim uma coisa de partida, para o seu local de partida, dentro do mesmo espaço dessa fábrica. Enfim, era já uma modernidade nesse Japão do final dos anos 80, inacreditável. Mas, voltando a esses anos 80 em Portugal e à política, depois de já estar diretor do Círculo Cultural Scalabritano, convidavam-me para me filiar mesmo no Partido Renovador Democrático. E realmente filiei-me em abril desse ano de 1985, e na área que eles pretendiam, que era ligar também aos negócios estrangeiros e à política internacional, que era sempre aquela que mais me interessava, em que presidia o antigo ministro dos Estrangeiros, Medeiros Ferreira, do Partido Socialista, mas que, entretanto, estava no PRD e que estava eleito como deputado em Bruxelas, no Parlamento Europeu. E então, ele era o diretor, mas eu era o que estava cá como seu representante, que escolhi depois um amigo meu que gostava também de relações internacionais, e acabámos por ser nós dois, era o Rui Castro, sermos nós dois a dirigir as relações externas do partido, ou seja, tínhamos uma enorme atividade porque íamos a todas as embaixadas vender a filosofia do partido, mas o Medeiros Ferreira nunca aparecia, porque se afirmava sempre ex-ministro dos negócios estrangeiros de Portugal. E, portanto, um ex-ministro não andava a fazer uma campanha de divulgação de um partido junto às embaixadas. Portanto, era eu, mais esse meu amigo, que tivemos essa enorme responsabilidade. Mas que teve tinha aspectos naturalmente muito interessantes. E um até foi, já em 1988, especialmente insólito, foi ter recebido eu, Pedro, um convite do embaixador russo em Lisboa para que me dirigisse à embaixada, e ele queria-me fazer um convite na embaixada russa. Lembro-me que era um gabinete relativamente pequeno, com um sofá e duas cadeiras muito a século XVIII, quase, o que eu achava um contraste enorme com o que pensava ser uma sala na embaixada da Rússia. E por cima de mim, quando eu me sentei, o embaixador sentou-se numa cadeira, eu sentei-me num sofazinho pequenino, e por cima de mim tinha uma grande fotografia do Gorbachev, que era a altura em que estava o Gorbachev, através das suas políticas da perestroika e do glasnost, a tentar fazer a ocidentalização possível da Rússia, que é a Europa, como é óbvio, a Rússia de sempre, com as suas especificidades muito próprias, com conceitos de império que ainda se procuram prolongar hoje, mas para mim foi sempre uma cultura imensamente interessante, sobretudo pensando na literatura, no cinema também, no bailado, de uma riqueza cultural muito grande. E o embaixador convidava-me então a ir a Moscovo em janeiro, porque eu fiquei logo gelado só a pensar em estar em Moscovo em janeiro, para visitar vários ministérios. Me interessava especialmente ir em janeiro a Moscovo visitar o Ministério da Defesa, o Ministério das Infraestruturas. Achava que aquilo era um ato de propaganda que não tinha muito a ver com o que eu queria. E o que eu queria era publicitar a política em Portugal do Gorbachev, que eu achava que era a grande modernidade e a grande revolução que se estava a dar para uma abertura ao Ocidente da Rússia. E então lembro-me de voltar para o embaixador e dizer: olha, Sr. Embaixador, eu só aceito esse convite com uma condição. É ter um minuto, não lhe peço mais, para ter uma fotografia ao lado deste senhor que está atrás de mim. E ele diz: quem? O Gorbachev. Isso é impensável. Não é impensável. Sabe porquê, Sr. Embaixador? Porque se num jornal em Portugal eu aparecer ao lado do Gorbachev, isto é uma mais-valia para o Partido Comunista, alargando a filosofia do Gorbachev, do que se aparecer um comunista ao lado do Gorbachev. Quer dizer, não faz sentido. Portanto, quem não é comunista a aparecer ao lado do Gorbachev é estimular enormemente o que se passa de modernidade na Rússia. Isso nem penso disso. Bom, então se não vou. Eu não fui.
Ele deve ter ficado tão espantado que em outubro desse ano há um encontro anormal, não é um comício, um encontro normal, uma reunião do Partido Comunista Português, do PCP, no Porto. E então convida-me a ir jantar em petit comité, éramos 6 pessoas, com o número 2 do Gorbachev, que era o Medvedev, num hotel. Eu, que tenho boa memória, não sou capaz de lá chegar. No Porto, era no Porto, chegava praticamente já à noite, era em outubro, se não me engano, e ia diretamente, iam buscar o aeroporto, levavam-me diretamente ao hotel e, com toda a franqueza, eu deve ficar nos arrabaldes do Porto e ficava próximo onde era o comício o comício anual o encontro anual do Partido Comunista Português. Levam-me diretamente para o último andar do hotel, onde a suíte estava naturalmente reservada para o Sr. Medvedev, e tivemos um jantar de 6 pessoas, em que também estava o presidente do partido, que na altura era o Hermínio Martim, e foi muito interessante, porque a conversa, estava o embaixador, e estava mais alguém da embaixada russa, estávamos nós os dois com portugueses, eu fiquei do lado esquerdo do Sr. Medvedev, e em determinada altura, mas já para o final, já assim, pensando alguma intimidade, ou alguma intimidade que me permitiria tocar-lhe assim vagamente no braço e perguntar: Sr. Medvedev, diga-me uma coisa, eu apoio completamente toda esta política que estão a levar a cabo, da perestroika e da glasnost, acho fantástico o que estão a conseguir, mas o que é que se passa com as fronteiras dos países quando essa política se abrir como vocês pensam? E disse-me ele baixinho: sabe, nem eu nem o Sr. Gorbachev sabemos como é que se vai passar com as fronteiras dos países. É um problema que também nós não sabemos como é que se vai resolver. Eu disse: pronto, tudo bem. Era pelo menos uma particularidade que eu achava interessante saber, mas que realmente naquela altura isto passava-se em outubro de 1988. Bom, portanto, em Portugal eu era membro, como digo, era eu responsável pela parte das relações externas, daí tivemos na Líbia, por exemplo, para ser recebidos pelo Gaddafi, porque tínhamos um mundo empresarial português com aquele nosso industrial, até aqui de Santarém, que tinha empresas de construção, agora não me estou a recordar do nome dele, e que tinha muitos trabalhadores na Líbia. Isto na tentativa de termos apoios, mas que acabou por não se conseguir. Tínhamos também boas relações com outros personagens interessantes, como Arafat, que tinha sido recebido pelo general Ramalhianes. E foram anos interessantes nessa ótica, porque nós estávamos também já no Parlamento Europeu, que tem várias famílias que compõem o Parlamento Europeu, família socialista, comunista, do centro dos democratas cristãos, liberais, e nós na altura estávamos no grupo liberal, onde estava o Medeiros Ferreira, que na altura era o único nosso representante do PRD. Mas ele, enfim, em determinada altura tínhamos a liberdade, ao fim de 2 anos e meio, dos 5 anos em que se é deputado, em que se é eleito por um prazo de 5 anos, de mudar, se a pessoa interessa de partido, chamemos, a nível do Parlamento Europeu. E o Medeiros Ferreira passou para o Partido Socialista e, portanto, o PRD ficou sem elementos que o representassem no Parlamento. Isso foi, naturalmente, um grande choque para o partido, porque, como sabemos, do Parlamento Europeu, onde se ganha bem, muitas verbas são apontadas para os partidos dos deputados que o representam. Portanto, o PRD ficou bastante sufocado com essa situação, dessa transição desse nosso único deputado para um partido diferente. E tudo isto se passava nos finais dos anos 80 e tínhamos eleições em 89, então outra vez para o Parlamento Europeu. Entretanto, o general Yanes
tinha sido integrado como presidente no partido. Lembro-me que me envolvi muito também nessa entrada dos jornalianos, que foi no Porto, no Cinema Rivoli, e sobretudo toda a organização com os diplomatas que estavam presentes e o entretenimento desses diplomatas durante os dias que passavam no Porto. Nessa mesma ocasião, no dia seguinte a essa entronização, morre no acidente o Samora Machel, presidente de Moçambique. Como eu estava relacionado portanto, com a política externa, convidam-me de imediato a ser eu, ainda no Porto, a acompanhar a comitiva do Dr. Mário Soares em representação do PRD aos funerais do Samora Machel, o que para mim foi muito interessante. Foi a única vez que eu fui propriamente à África Negra, digamos assim. Conheço muito bem todo o Norte de África, por vários motivos, mas abaixo do Saara nunca tinha tido, nem nunca voltei a estar, a não ser esporadicamente nos funerais de Samora Machel, no Maputo. E isto, portanto, processava-se tudo muito rapidamente. Foram finais de... Bom, o general Ramalhianos mantém-se no partido durante também algum tempo. Eu disse-lhe abertamente, acho eu, e sempre achei que era estranho. Ainda hoje me pergunto qual teria sido a razão profunda para que houvesse esse tão grande interesse, não só do Hermínio Martinho e da doutora Manuela Yanes, em que o marido também transitasse ou procurar transitar para um partido. Porque eu sempre achei que o Presidente da República não pode passar a ser um Presidente de um partido. Um Presidente da República tem o seu espaço próprio, tem o seu tempo próprio para convocar os seus conselheiros, para pensar e decidir o que deve fazer de uma forma muito própria e muito independente e consultando quem ele acha que deve consultar. E um Presidente que teve essa experiência durante pelo menos 2 mandatos e de uma forma brilhante, como foi a condução desses mandatos, na minha ótica, pelo general Ramalhianos, porque é que ele passava para um partido? Um partido implica um homem que está, quase que não tem tempo para dormir, porque está sujeito às notícias permanentes, tem que ter respostas permanentes para a comunicação social a toda a hora. E um presidente tem tempo para pensar, não tem que estar dependente dessa pressão que um chefe partidário tem. E ele, passando para o partido, estava obrigado a essa pressão. E eu acho que isso era muito negativo para ele e também ele também não estava habituado a ter que estar a agir debaixo dessa, sem ter tempo, e sobretudo ele que gosta de ter tempo para pensar e de ter tempo para poder, enfim, organizar o seu tempo próprio de intervenção, como sempre usou e sempre o fez muito bem, na minha ótica, uma pessoa porque eu tenho a maior admiração e a maior estima. E, portanto, houve uma altura que ele achou que devia também de abandonar a presidência do partido, embora ficasse como membro, e houve uma altura que depois fui eu próprio também, sobretudo levado pelos sindicatos do partido e pela juventude que me queriam como presidente, em que fui durante um certo período num interregno, numa altura em que o partido, isto nos anos 90, princípios dos anos 90, finais de 80, princípios sobretudo de 90, estava a degradar-se e havia uma pressão forte, penso, do Partido Social Democrata, na altura com Cavaco Silva, penso, a pressionar muito também o termo que os dirigentes de então do partido queriam levar a cabo com a sua finalidade, e depois isso em certa medida aconteceu quando vimos os locais que eles ocuparam depois do fim do PRD na orgânica de Cavaco Silva. E eu tinha que lutar contra isso, porque não era a minha maneira de ser. Tinha os militantes que me apelavam, por vezes, para Bruxelas, para onde eu entrei porque aí com um pequeno intervalo,
em toda este acumulado de atividades durante esta segunda metade dos anos 80, eu ainda passei a secretário-geral do partido em 1988 e em 1989 havia eleições para o Parlamento Europeu. E é engraçado, eu durante a minha vida, depois do meu divórcio, tinha uma horóscopa, que eu conhecia vagamente como velha amiga, que era a doutora Maria José Costa Félix, que lia o nosso astral. E eu nessa altura achei que era importante, depois do divórcio, perceber um pouco se as coisas estavam, se as estrelas assim indicavam o nosso caminho ou não. E ela era uma mulher muito sensata e que estudava profundamente os astros. Eu era sempre à volta do meu aniversário, ela um mês antes estudava cientificamente. E é engraçado que ela dizia-me, olha, o teu divórcio tinha que acontecer, porque quando nasces, os astros estão todos a teu favor. É a Lua, é o Sol, é Vênus, nasces numa altura fantástica. Está tudo a teu favor. Mas há a força do Plutão, que é enorme, para te libertares. Porque tu, dizia-me ela, tu não nasceste para ter, tu nasceste para ser. A tua vida é sempre seres tu, nas tuas realizações e naquilo que tu dás aos outros. No que tens e no que não tens. Porque irás perdendo tudo para ser. Mas isso para ti é fundamental. E nunca mais me esqueci disto que ela me disse aos 40 anos. E passei a ouvi-la diariamente, até aos meus 75 anos, que ela considerava ser o melhor ano da minha vida. E acho que foi. Era tão extraordinário as coisas que ela dizia, que aconteceram acertadamente. Uma vez, nesses finais de 80, era num período de férias, em que eu estava no norte da Quinta da Aveleda com os meus filhos e amigos a passarmos o mês de julho. Tínhamos o direito de utilizar esse mês nessa sociedade. E ela dizer-me que, Pedro, a tua vida em geral corre sempre bem, porque tens os astros sempre a teu favor, simplesmente às vezes tens a intervenção do Plutão para interromper qualquer coisa que está fora desse teu dever de ser e dessa tua necessidade de não ter, para poderes ser. E por isso, cuidado com o mês de julho, eu não te posso dizer o quê, não posso dizer coisas concretas, mas digo só que estejas atento, porque durante o mês de julho acho que vais ter qualquer perturbação muito forte. E o que é verdade é que na altura tinha os meus filhos com a idade de, sei lá, de sair e de ir dançar, e já com a carta de condução, haverá algum desastre, o que é que haverá tão grave que possa acontecer. Nada, porque corria tudo bem, estava toda a gente satisfeita. E no último dia, exatamente, o mês de julho, a 31, recebo uma carta da minha mãe, em que as partilhas, depois da morte do meu pai, portanto, o meu pai morre em 77 e as partilhas começam para a volta de 88, em que eu sou muito prejudicado e aquilo que recebo é através do tribunal, portanto, demonstra o processo que eu tive que, infelizmente, pôr-se a desenvolver porque estava a ser francamente expoliado no processo dessas partilhas. Portanto, para que nada fosse mais desagradável à família, disponibilizei-me a que o tribunal decidisse aquilo que eu devia de receber, que é sempre muito menos do que a pessoa, do que aquilo que se tem, na realidade. Sabes que os valores de tribunal é mais ou menos uma média daquilo que se deve ter, mas eu preferia isso do que estar a julgar familiares que eu não queria julgar. Não tinha coragem para poder julgar familiares tão próximos para meu bem. Portanto, pois fiquem com o que querem ficar, e o tribunal decidiu aquilo que eu podia ter, que era quase simbólico. E nesse dia 31 recebo uma carta da minha mãe, que era uma pessoa que eu adorava e que adoro, pensando nela, e que entendíamos tão bem, não precisávamos de falar um com o outro para nos entendermos. E ainda hoje eu acho que sou igual a ela.
E ela escreve uma carta a dizer que tinha vendido tudo à família, ou seja, à minha irmã e seu marido, tudo que se relacionava com as propriedades que a família tinha em Alpiarça desde o tempo de Passos Manuel. E nessa altura, em 1988, eu recebo essa carta que me ia matando, lá está, de tristeza, mais uma vez. As famílias são sempre muito complicadas. Há ótimas famílias, mas as famílias eu acho que são sempre muito complicadas. Daí dizia o meu amigo Atanuki, desde os anos 60, Pedro, segue a tua vida, porque atrás de ti ninguém te compreenderá. E eu acho que foi sempre isso. Era ser quase que um estranho criador num status quo familiar que não admitia essa criatividade. Acho que em profundidade era esse afastamento. E nessa altura, em 88, estava eu no PRD, desolado. Bom, não posso dizer até onde ia a minha fúria perante a perda de todos os bens. E em 1988, eu, sendo o mais velho da família Canavarro, perdia todos os bens Canavarro que a família tinha. Quando tudo que eram as propriedades em Alpiarça, que era uma região riquíssima, como sabemos, a nível da agricultura, tudo isso tinha sido vendido de formas, enfim, não vou agora apresentá-las, para a minha irmã e esse meu cunhado, que, enfim, foi de certa maneira quem mais assinou todo esse processo. Alguém de fora, mas que estava dentro pelo casamento. E incluindo isso, até uma casa que havia em Lisboa, que eu sou passado muitos anos que já não existia, mas que tanto eu como o meu irmão ficámos sem qualquer bem. E quanto a essa de casa de Lisboa, nem sequer com um garfo ou uma faca. Bom, isso estava, por um lado, se me matava, entre aspas, de tristeza e de zanga e de perceber que toda... Mas nós temos depois de ter uma filosofia e por isso eu acho que estou muito agradecido do facto de ter começado a minha vida pelo Japão. Porque no Japão diz-se isto, uma terra tem 1000 anos, imaginemos, de existência, e já passaram 200 proprietários por ela. Se assim é, se isto já esteve na família durante 150 anos ou mais, já tinham passado proprietários antes, bem, viram outros. Portanto, há que ter esta flexibilidade para perceber que nunca somos proprietários definitivamente de nada. E é com essa abertura que a pessoa tem que começar a pensar a viver, porque isso é uma realidade que a gente não admite para nós, mas que é a realidade mais profunda. Isto passava-se em 88 e eu estava profundamente desgastado nessa altura, com muito trabalho, como secretário-geral do PRD, percorrendo o país de sul a norte em reuniões com militantes, enfim, em muitas e muitas zonas do país. Tentando dar-lhes alma, porque o general Ramalhianos na altura já não era presidente e, portanto, havia uma turbulência muito grande, a ponto de termos criado, graças a Jorge Larsen, um movimento de renovação dentro do partido que se chamava a Renovação 2000, muito mal vista, naturalmente, pela direção da altura, porque, no fundo, era uma força interior que nascia para recolocar o partido enfim, com os ideais primitivos e não estar tão subjugada já à política que, no fundo, todos os partidos acabam por se perder, ao fim e ao cabo, na mecânica da política global. E nós criámos essa Renovação 2000, da qual eu fazia parte. E então, em 89, havia as eleições para o Parlamento Europeu. Eu era o secretário-geral, não estava nada interessado em ir para o Parlamento Europeu, já tinha viajado muito, tinha os meus filhos de uma idade que gostava de os acompanhar, eram todos adolescentes e acho que precisavam um pouco de mim, e portanto não queria ir.
E coincidia, as eleições eram em junho, os meus anos são em maio, e naturalmente a Maria José Costa Fial, a minha horóscopa, tinha o meu encontro normal. E nesse encontro, ela não sabia nada do que era a minha vida, porque só me encontrava com ela uma vez por ano, praticamente, e diz-me ela, olha Pedro, agora a partir de junho, mal ela sabia-se que era que era um mês para eleições, para o Parlamento Europeu, a partir de junho, tens que ter cuidado, olha, acho que a tua vida se modificou um pouco. Não é dizer que vais, não sei, embora. Não é assim que eu vejo. Vejo-te assim como alguém que andas muito de um lado para o outro a defender coisas que interessam às pessoas, a Portugal, mas não quer dizer que vais viver para o estrangeiro. Não sei, olha, é um ritmo de vida. Bom, fui eleito, digo já, fui eleito candidato ao Parlamento Europeu, que não queria, porque não queria. E era secretário-geral e achava que o partido estava a precisar de mim como secretário-geral do partido e não sair de Portugal. E o PS ficou sempre, no fundo, mal disposto com o PRD, porque o PRD tinha-lhe tirado muita gente quando foi aquela grande vitória dos 18%, se não me engano, de deputados à Assembleia da República. O PRD estava nas maiores dificuldades financeiras, tínhamos algum apoio de algumas pessoas amigas, mas que estávamos em dívida com elas, ainda por cima, e era complicado. O Medeiros Ferreira tinha abandonado o Parlamento, não havia dinheiro que viesse do Parlamento. Portanto, era só quase por alma que a pessoa conseguia lutar e sobreviver. E, portanto, eu não estava nada interessado em ir para o Parlamento. E o PS resolve dar-nos um quarto lugar na lista do PS. Eu sempre achei que era a armadilha do PS, a vingança benévola, venha para cá um em quarto lugar e depois, olha, tens a boca calada no Parlamento Europeu, porque nós somos tantos e tu és um só. Mas nós precisávamos de alguém lá estar para que houvesse algum dinheiro que entrasse nem que não fosse para pagar as dívidas do partido. E até que aceitámos a proposta do PS para irmos em quarto lugar, porque nós não tínhamos capacidades de sozinhos poder concorrer e, portanto, tínhamos a garantia de que alguém lá estava e, portanto, esse alguém poderia vir a cumprir e a arrumar com as dívidas do partido e o partido ficar em paz nesse aspecto. Fazemos uma reunião muito prolongada numa noite, que era a última noite necessária para que o PS fechasse as suas listas, que era nomear alguém do PRD. Eu era o secretário-geral, portanto estava sentado nessa imensa reunião à direita do presidente do partido, que era o Hermínio Martinho, o engenheiro Hermínio Martinho, e muitos levantavam os braços, eu quero, porque já lá estive, eu estou muito apropriado para isto, para aquilo, enfim, todos iam dizendo. O Hermínio Martinho ia dizendo, Pedro, eu acho que devias ires tu, porque és um indivíduo sério, não sei o que mais, estou seguro de que não abandonas o partido, que todas as dívidas vão ser cumpridas, que era a minha verba, que era... Não era toda para mim, parte era para resolver os problemas do partido, o que custa muito a uma pessoa cujas responsabilidades eu não tinha nenhuma, porque elas tinham sido feitas muito antes de mim e sem qualquer assinatura minha. Era só um gentleman agreement da minha parte. Mas como eu não queria ir, portanto, tudo bem, alguém, espero que vá e que cumpra. E uns levantavam a mão, sim, porque eu conheço, sim, porque eu quero ir, sim, porque já lá estive, quando, de princípio, cada partido apresentou numa fase de arranque, mas agora não, era só através da votação, propriamente dita. E, era uma confusão, e do PS pedia-se rapidamente, queremos fechar as listas, vocês têm que decidir quem manda, quem manda. Até que, perante essa pressão, o presidente do partido diz, então, vamos fazer, mas é uma votação secreta. E faz a votação secreta e as pessoas elegem. Quando eu vou para casa, só dizia, olha Maria José, a minha astróloga, como ela tinha razão.
Eu nesse ano, ou melhor, nesses 5 anos, eu praticamente fiz 500 viagens de avião. Eu dizia, que razão esta mulher dizia que eu começava a andar de um lado para o outro, que não era nem estar num sítio nem outro, a trazer coisas para aqui, para lá. E realmente passaram-se 5 anos em que quase todos os fins de semana vinha passar a Portugal porque queria estar com os meus filhos. E na altura a Comunidade Europeia estava-se a criar, ainda não havia Maastricht, ainda estava-se longe. Bom, ainda era a Comunidade Económica Europeia, ainda era a CE. Quando para lá entrei, e depois é que veio a União Europeia, e veio Maastricht, e veio Schengen, não havia fronteiras, isto praticamente em 93, eu acabava o meu mandato em 94. Bom, e a experiência do Parlamento Europeu, naturalmente, é muito interessante, é uma máquina que funciona maravilhosamente bem, de uma pontualidade tudo indescritível, e depois há que saber ser no meio de centenas de pessoas que a gente não conhece e que é muito difícil e muito complicado. Sobretudo ter-se a palavra, quando há, na altura não são a quantidade, as centenas de deputados, eram muitos menos, mas enfim, que fôssemos 300, na altura já, ter 5 minutos para falar na Assembleia Geral era um privilégio. Porque ninguém tem paciência para ouvir 300 pessoas, cada uma com 5 minutos. Por isso é que o Parlamento muitas vezes parece vazio, sobretudo para os visitantes que lá vão, porque as pessoas estão a trabalhar nos seus gabinetes e só aquelas têm que ir votar, porque não se integra, porque fala 5 minutos, não fala. Quando tem 5 minutos é o máximo. Tive 3 minutos, 2 minutos é o normal. Mas mesmo isso tem que ser discutido nas reuniões, porque só se fala quando estamos integrados naquela temática. Portanto, e tudo isto é trabalhado, é combinado nas diversas reuniões dos diversos partidos, uns com os outros. Por exemplo, houve uma altura em que eu era responsável, logo pelas primeiras reuniões, às 8h30, às 8 da manhã, até às 9, para saber qual era a temática predominante naquela semana que devia ser discutida. E havia um representante de todos os grupos políticos naquela altura. Porquê? Porque depois eu agora estou-me a adiantar. Porque, bom, eu lá entrei, lá fiquei no Grupo Socialista, que era o maior grupo do Parlamento Europeu na altura, hoje em dia é o Social Democrata, e, evidente, eu não era socialista e, portanto, para que é que me iam dar a palavra a mim? Para que é que me iam dar qualquer amigos de todos, dava-me lindamente com todos eles, mas realmente havia 200, era o maior grupo político do Parlamento Europeu, toda a gente tinha muito mais que falar sobre os seus interesses nessa área. Bom, e ao fim de 1 ano e meio, e embora amigos de todos esses colegas, é que eu pensei, não estou aqui a fazer nada, agora percebo se calhar qual era a filosofia do Partido Socialista ao pôr aquilo no PRD. É que o PRD vem, mas está com a boca calada e portanto, demos cabo do PRD definitivamente e assim esquecemos a célebre eleição anterior em que eles ganharam por 18%. Bom, e então isso comecei a ser muito pressionado pela Renovação 2000, que havia dentro do partido, para que eu tinha que tomar uma posição diferente, porque havia essa liberdade e, portanto, devia de mudar de secção e deixar o Partido Socialista, porque não dava ali a fazer nada. E lembro perfeitamente militantes escreverem, na altura, depois não havia telemóveis, etc., e dizerem, mas então, estás aí como os outros, estás só para ganhar dinheiro, o partido ninguém ganhou. Porque a condição para eu fazer qualquer coisa em Portugal, de manifestação pública, de reunião, de apresentação de um livro, fosse o que fosse, tinha que ter sempre, além da bandeira do PRD, a bandeira do Partido Socialista. Ora, os do PRD jamais permitiam que isso acontecesse. Bom, eram lutas intestinas perfeitamente insuportáveis. Até que, a pouco, para onde ir? Mudar para que partido? E isso, nessa altura, começa a nascer os Verdes, que ainda não eram um partido, depois havia o Partido Comunista, portanto, que eu não iria, não sou comunista, e depois havia o Partido Social Democrata, havia o Partido Liberal e havia um partido mais administrativo que era o Partido Arco-Íris, que era onde estavam todos os
representantes das nações europeias que não são Estados. E esse partido tinha gente da Galiza, tinha gente da Catalunha, tinha gente da Escócia, tinha gente da Frísia, tinha gente da Flandres, portanto, tudo que são nações, mas que não são Estados. Eu disse, mas isto acho interessantíssimo, até porque eu sou um Estado-nação, que é o que eles querem ser. Portanto, eu até sou um exemplo junto deles que um dia pode ser Estado-nação, como a Catalunha, coitada, deseja há não sei quanto tempo, mas que não consegue. Mas isto é muito interessante, e éramos só 13, e eu então aí passo a ter uma total liberdade. Não só tenho dinheiro para o partido, não só posso fazer as iniciativas que quiser, e o que aconteceu, porque as dívidas foram pagas, porque escrevi até um livro sobre, nesse período de Maastricht, de várias reuniões que fazia aqui, no Grêmio Literário, em Santarém, sobre agricultura, no Porto, sobre desenvolvimento industrial e comercial. Passei a poder fazer tudo o que sonhava fazer, mas que se não tivesse mudado e tivesse tido essa coragem. Bom, claro que muita gente ficou zangada comigo, como é evidente, mas isso era-me indiferente. E até fiz parte como representante do arco-íris. O arco-íris era um símbolo administrativo que havia, que depois desapareceu, porque também há sempre alterações de 5 em 5 anos, mesmo a nível de grupos políticos e tudo isso. E até pertenci à Comissão dos Negócios Estrangeiros, que era a comissão mais importante que havia no Parlamento Europeu, que era onde recebíamos todos os chefes de Estado. Estávamos na altura com a guerra da Jugoslávia, lembro-me na altura ter conhecido o Mandela, o Bispo de Sotsu, da África do Sul, enfim, todas essas pessoas que iam lá discutir. Portanto, quer dizer, passei a ter os meus 2 últimos anos e meio, era um verdadeiro privilégio, porque era o único português e até tinha a relação de dizer em português somos Estado, mas somos nação antes de ser Estado e temos as mais antigas fronteiras da Europa. E, portanto, bom, como se deve imaginar, eu sentia-me então lindamente bem no Parlamento Europeu. E tudo corria bem, até que os anos foram passando, enfim, viajei, tive as reuniões mais diversas, sei lá, tive várias reuniões com o Dalai Lama, não só na Índia como na Inglaterra, tive encontros com o Arafat onde ele estava no exílio, na Tunísia, tive reuniões na Argélia, que na altura estava com uma guerra interna e tínhamos que recolher obrigatoriamente, e onde tive a primeira reunião onde se procurava que as mulheres começassem a ter as suas próprias associações. A Tunísia estava muito mais desenvolvida que a Argélia e já havia associatismo feminino. Na Argélia ainda não havia. Portanto, era quase às escondidas que o grupo do Parlamento, que éramos 4 pessoas, encontrávamos com as mulheres para ver se lhes dávamos o estímulo, mas era muito difícil, porque estavam em guerra e a Tunísia estava muito mais desenvolvida. Mas é uma reunião fundamental também para mim, essa com as mulheres argelinas. Era numa casa completamente desabitada, onde havia umas cadeiras e uma pequena mesa onde estávamos, nós, os que representávamos o Parlamento Europeu. As mulheres estavam espalhadas e nunca me esqueço de uma mulher lindíssima que tinha vindo do deserto, vestida com o seu traje próprio, sempre de pé, assim, encostada à parede, e que tem esta frase lapidar. Isto passava-se em 1992, está a ver, quase há 40 anos, se não. E quando estamos a dizer e a falar, bom, na importância do associativismo feminino, e quanto isso é necessário para o desenvolvimento da sociedade também argelina e tudo fora, ela para e diz: os senhores não têm nada para nos dar. E sabe o que é que nós vos vamos dar? É os filhos que vão nascer do nosso ventre. E a Europa depois, daqui a alguns anos, terá muitos filhos nossos. Mais nada. E a gente vê hoje a realidade que a França tem quase mais população argelina, ou tunisina, ou do Norte da África, do que de franceses. Eu acho que a grande transformação que se virá a dar, já se calhar não estarei cá, e que vai ser dramático, vai ser uma profunda revolta em França entre o mundo árabe e os franceses. Porque a França, sendo a da liberdade, enfim, todos os valores da Revolução Francesa, depois não sabe
Depois, a seguir, ela proclama-os e é aberta, indiscutivelmente, mas depois não sabe gerir. Enquanto a Inglaterra sabe integrar os imigrantes e gere-os perfeitamente à vontade, e, bom, temos agora um primeiro-ministro também, com a nacionalidade ou com o percurso que tem, genético, a França continua sempre à volta das cidades, são em bidonvilles, tudo arde à volta de Paris. E a integração em França é muito complicada. E eu temo que a França possa ser o despoltar de uma perigosa revolução que possa vir a acontecer, sobretudo com esta imigração. Mas o que é extraordinário é que esta mulher disse-me isto em 1993. E passados estes anos todos, vemos o que é a tragédia em que estamos a viver. A tragédia que ninguém sabe o que é, porque todos querem tudo, todos não querem nada. Quer dizer, agora é que estamos a começar o século XXI, para mim, porque o século XXI, para mim, só começa agora com a guerra da Crimeia, mas isso seria uma palestra à parte quase, porque é que desde o princípio do século XX, desde o princípio do ano 2000, eu acho que nós entramos foi num interregno. E agora que estamos a entrar no século XXI a sério com as autocracias. Porquê? Porque houve todo o movimento das pandemias, que foi o primeiro movimento global, em que habituaram-nos a ir para casa, e vamos quando nos dizem para ir para casa. E sobretudo, irmos para casa com medo. E a instalação do medo e de sermos todos obedientes a ir para casa permite que as autocracias comecem a saltar como cogumelos por todo o lado. E com estes cogumelos de que Putin e a Ucrânia são os primeiros responsáveis, uns pelo desastre, os outros pela concepção política, isso é que está a criar a nova ordem política, a geopolítica nova, que se calhar passa do Atlântico para o Pacífico, segundo dizem, e agora é que sim, agora é que está a começar o século XXI. Até agora foi um interregno. Umas torres gêmeas caíram e pronto, ponto final, a economia foi abaixo na América e apareceram todos esses atacantes, depois em Berlim, depois em Espanha, depois em Londres, mas enfim, aquilo foi um epifenómeno. Depois todos nós sabíamos que havia um outro epifenómeno que iria acontecer, que eu nunca pensava poder assistir, que era ter um presidente dos Estados Unidos de cor. E temos o Obama de imediato. E depois outra coisa, era um Papa que vinha de longe e que primeiro afirma-se do balcão de São Pedro como o presidente, como o Papa, o Bispo de Roma e depois Papa. Isto também sabia-se que ia acontecer, porque era necessário para haver uma maior identidade entre as diversas religiões. E quando eu ouvi isto, eu dizia, não é possível eu estar vivo e ainda assistir a estas coisas que a pessoa lê e que sabe, e agora estão a acontecer. E depois a pandemia, que é a primeira vez que é global, e graças à tecnologia que nos permite rapidamente ter vacinas, o que foi ótimo, mas criou essa mentalidade. Portanto, agora as autocracias vão começar, ou as extremas-direitas, começar a crescer, porque as pessoas têm medo, porque as pessoas acedem facilmente aos ditames que se impõem. E, portanto, eu penso, isto é a minha opinião, dita já com uma idade avançada, que agora começam as autocracias, como já aparece com Putin, e que, portanto, o futuro de outras autocracias que vão, entretanto, infelizmente aparecer. Já nesta altura se considera que a Le Pen vai quase ser de seguro Presidente da República da França dentro de 3 anos ou dentro de 4 anos, que é passarmos a ter governanças, ainda não será a governança global do mundo, mas pelo menos governanças conforme as temáticas predominantes, por exemplo, a preservação da natureza, a preservação do ambiente. Isso tem que ser leis e decisões de uma equipa a nível mundial. E porque todo o desenvolvimento tecnológico o permite e, portanto, não faz sentido que as coisas não sejam todas visualizadas numa perspectiva global, dando os apoios necessários às áreas mais necessárias para que a igualdade possa ser maior. Mas a noção do Estado, a noção de tudo isso, eu acho que vai ser ultrapassado exatamente por governanças, vá lá, regionais, em função das temáticas, e daqui a muitos mais anos, se calhar, será mesmo uma governança global sobre a Terra.
Mas isso, enfim, será daqui a muitos mais anos. Mas isto para dizer que estava no Parlamento Europeu, quase a terminar, esta minha toda fase que acaba com o século XX, e nessa altura eu estava a gostar de estar no Parlamento Europeu. Estava a sentir, estava a produzir, tinha feito o meu relatório sobre política cultural, que tinha sido aprovado, viajava-se muito, ganhava-se, as dívidas estavam pagas, mas era independente. E como independente era o único partido e o PRD ia acabar. E, portanto, eu nessa altura candidatei-me a presidente do partido para não dizer para acabar, mas para fazer aquilo que eu considero necessário antes que um partido acabe, que é consultar a população se vota ou não vota no partido. Infelizmente, a direção anterior achava que bastava a direção anterior dizer que acabou e eu não concordava. Não. Então eu candidato-me a presidente e fui eleito presidente em 1992, se não me engano. Corri o país todo, com grupos grandes à minha volta, para saber e vivendo como se fosse para continuar, mas sabendo que isso não aconteceria. E não aconteceu, e portanto nessa altura pude convocar uma Assembleia Geral para dizer, pois não temos deputados eleitos, portanto o povo já não vive a filosofia que o aliciou há 5 ou 10 anos atrás, portanto agora podemos acabar. E por isso acabámos, e quem já tinha saído, penso que ficou bem nos lugares que arranjou na administração cavaquista, e nós terminamos oficialmente em paz. Portanto, eu estava independente. E como estava independente, não ia pedir lugar num outro partido político. Dizia-me, então agora passas para o PSD, não passo nada, quer dizer, não. Eu acho que quando uma pessoa recebe a farda de presidente de um partido, seja ele qual for, está unida àquela farda. As pessoas votaram naquela figura vestida com aquela bandeira, não é? Agora, mudar de bandeira. E houve muitas mudanças de bandeira por razões muito pragmáticas, que eu não vou entrar nesses detalhes, de pessoas muito conhecidas, e que me chocaram um pouco por essa falta de resistência, por essa falta de capacidade de assumirem, já que são enterrados pelo povo que os não quer mais, pois então que sejamos enterrados, embrulhados na bandeira que quiçamos em determinada altura. Agora não vamos mudar de bandeira. Resultado, eu estava independente. E tinha pena, e porque nessa altura podia dizer porque é que não vou continuar. E nessa altura até me sugeriram que se criasse um partido só para os imigrantes portugueses e para os imigrantes até europeus, sediado no Luxemburgo, onde sabemos que a percentagem de portugueses é enorme. E contactaram-me nesse sentido, mas condição sine qua non, eu tinha que viver no Luxemburgo 5 anos para poder fazer. Eu disse, já há anos que eu estou já fora de casa, já há mais e demais, e acho que não. Mas também não queria ir embora e entregar ao porteiro a chave do meu gabinete. E, entretanto, tive a possibilidade que havia um grupo de direita, que era do célebre Humberto Bossi, que também era assim um meio louco, que me levaram a Pontida, onde é a reunião que eles fazem anual. Eu nunca vi tantas pessoas à minha frente. Milhares e milhares e milhares dos militantes do Humberto Bossi, e era uma beleza, porque era assim no fim do inverno, viam-se os Alpes italianos, e eles desfraldando aquelas lindíssimas bandeiras que têm, a descerem todos para vir para esse grande acampamento partidário da Liga Norte. E o palco era Il Carroço, o palco era o carro de bois com os elementos característicos dos cornos dos bois, que faziam a decoração do carro de bois, que levava
ali, enfim, o produto agrícola que era transportado, e era nel carroço que estava Umberto Bossi, que estava o Emílio Mídio, que era o pensador, e que eu fui convidado para ir para ver, e era o único deputado europeu que fui. E chegou uma determinada altura e disseram para que eu falasse. Bom, eram centenas de milhares de pessoas à minha frente, era um espaço enorme, repleto de gente, com bandeiras que voavam, esvoaçavam, lindíssimas, aquelas bandeiras italianas. Bom, eu disse só algumas palavras, porque eu, já pensando, tinha treinado um bocadinho de italiano, mas só para algumas palavras. Lá lhes disse umas palavras de bom augúrio para as próximas eleições, que eram em junho. E eles então aceitaram-me. Tão engraçado que é a política, porque é um partido de direita, mas que tem a sede em Milão, que é a grande capital da Itália. Não é? Eu acho que é Milão, economicamente, e não é Roma. E não distribuem as verbas para a Calábria, para a Sicília, que são países pobres e que estão a dormitar ao sol e a ter uma boa vida de descanso e à espera que lhes venha o dinheiro da Lombardia. E eles são contra isso. Pronto. E então, convidaram-me e aceitaram porque me demonstravam na sua lista que tinham um português que era de um país muito mais pobre do que toda a região da Lombardia e que, portanto, eles não eram contra isso. Eles devagar lá chegariam, mas para já até demonstravam que, tendo um português, havia uma abertura a esse nível, que não podiam dizer que eles não estavam abertos a um país menos desenvolvido. Eu achei que isso que era aceitável e achei que era aceitável que faria as eleições, mas sem ser com o partido. Fazia-as sozinho. Era a logística do partido que me davam os locais. A Itália está dividida em várias regiões para as eleições. Eu estava no Nordeste, começava em Rimini, meio da Itália, depois tinha aquelas cidades do centro, de Ferrara, de Vicenza, de Pádua, de Veneza, e acabava no Trieste. Era ali uma meia-lua à volta do Adriático. E foi muito interessante. E eles então telefonam-me um dia a dizer que eu não vá. Não era preciso ir. Estava lá o nome, que não era preciso. Eu disse, mas eu vou-me inscrever. Schengen permite isso, não há fronteiras. Maastricht queria a União e eu não vou, estou em casa. Não, eu vou. Mas só falei com uma pessoa, ninguém sabia, nem os meus filhos sabiam. Ninguém, porque eu achava que era assim a loucura assumida pelo meu ser. Era falar com o general Ramalhianes, porque eu tive sempre a maior consideração. E falei com ele e disse-lhe, olha, estou a pensar em fazer esta loucura. O que é que o senhor acha? Acha que sim, acha que não? Eu vou fazê-lo independente, embora apoiado por este grupo, portanto, apoiado no sentido que, logisticamente, de resto, não tem nada a ver com a política nem com a filosofia, o que é que eles querem por esta razão. E eu não sei se vá mesmo, e diz-me ele assim, por que não? Olha, quem me dera a mim ter a sua coragem e essa liberdade para poder fazer o que você vai fazer. Claro que não é para ganhar. Eu disse, pois não, isso é evidente, eu não caio em Itália durante 15 dias para ganhar. E diz ele, mas é que você já ganhou. Eu disse, já ganhei. Ganhou. Sabe porquê? Porque você é o primeiro europeu que concorre sozinho, como cidadão, numas eleições europeias. E isso ninguém lhe pode tirar. E isso é uma vitória sem ter, só porque aceita. Eu disse, obrigado, Sr. Presidente. Vou apanhar o avião amanhã. E fiz em fila, sozinho. E se nós pensarmos que as eleições aqui são assim um pouco, às vezes, brincadeira, bom, a Itália, isto é de uma seriedade, de uma tristeza, de uma maçada enorme, comparado com o que se passa em Itália. Eu, na Itália, assistia que o ideólogo desse partido, da Liga Norte, o Emílio Midi, que eu conheci nele Carroço, com quem almocei, com quem estive, durante a campanha dizer não votem no meu partido.
porque ele já não está com as qualidades que tinha iniciais. Votem numa associação que eu vou criar, não sei o que, não sei como. Isto durante a... Eu não queria acreditar no hotel onde estava a ficar. Acho que estava em Pádua, se não me engano, nessa noite. Isso não é possível, não é possível. Esta gente é completamente louca. Telefona-me um amigo meu que estava num partido diferente em Roma e que pergunta-me: "Oh Pedro, mas tu queres mesmo ser eleito?" Eu digo: enfim, eu gostava de ser eleito porque agora é que eu começo a conhecer bem o Parlamento Europeu. Agora é que eu gostava, já tinha defendido um relatório, agora é que eu gostava. Mas, quer dizer, é impossível, quer dizer, não estou aqui 15 dias para poder ser eleito, não é? Embora a família Canevaro, como eu disse, já tinha a base. Eu andava à procura do futebolista do Fábio Canevaro para tirar uma fotografia com ele, porque sempre podia ganhar algum voto. Porque é que tive a maior infelicidade, porque ele estava na Sicília na altura e nunca me consegui encontrar com ele durante a minha estadia em Itália. E então ele diz-me... Eu digo: não, é uma experiência que estou a fazer, porque sou o primeiro europeu, como europeu sozinho, como figura, como indivíduo, que Schengen permite, que Maastricht permite fazê-lo. É que as petrolíferas do Adriático, do mar Adriático, estão dispostas a apoiar um candidato que queira ser o representante daquele lobby, os lobistas. E eu disse: "Oh, meu caro amigo, mas você não conhece o suficiente, olha que eu... mas você vinha ter a Roma, tomávamos aqui um helicóptero até uma plataforma petrolífera no Adriático, e depois vocês combinavam e não sei o que mais, e você assim podia se calhar entrar." Eu disse: "Você não me está a conhecer, mas olha, eu não venho para ser lobista de nada, já me curso com os lobistas lá dentro, que até baixa a cabeça, só para não meter conversa com eles. Porque está oficializado, eu sei, mas agora eu ser representante do lobby do petrolífero do Adriático está fora de questão." E pronto, e como tal não ganhava, como não tinha que ganhar, e tudo bem, era isso que eu esperava. Mas tinha sido o primeiro. E isso eu nem sequer dei muita importância. Isto passava-se em 1994. E as novas eleições eram em 1995, 99. E eis, se não um dia, que me acordam assim às 8 da manhã, uma senhora que se chamava, uma jornalista italiana, que se chamava Roberta Manzini, que estava em Paris, e telefona: "Tá, Sr. Canevaro, o senhor?" Sou eu. "Mas quem é a senhora?" "Eu sou a Roberta Manzini, sou uma jornalista italiana." Mas porquê é que me está a acordar? O que é que se passou?" "O senhor não foi o primeiro, não foi aquele candidato que concorreu em 94 às eleições italianas?" "Foi, sim, senhora." Eu bem sabia. Sabe porquê é que eu estou a telefonar? Vou ir a Lisboa para lhe fazer uma entrevista, mas vou-lhe desde já dizer porquê. Porque em Paris ontem, numa reunião, o Conde Bendit, que foi o grande revolucionário dos estudantes da grande revolução de 1968, que é advogado, ele é alemão, penso eu, de origem, está na Alemanha, no grupo dos Verdes. E ontem em Paris fez aqui numa reunião dos Verdes, que vai concorrer pelos Verdes franceses, mas isso é normal, é o mesmo partido, e está a dizer que é o primeiro que concorre num país diferente, porque a legislação o permite. Eu disse: não, já houve um português que fez isso há 5 anos atrás. E então, na revista Euromagazine europeia, então lá saiu em 99, numa página, o Conde Bendit e eu, nessa demonstração de que eu tinha sido o primeiro, como fui, o primeiro europeu que individualmente concorreu a umas eleições na União Europeia. E para terminar este século XX, já que isto se passava já em 94, ainda construí depois em 96 a Casa da Europa do Ribatejo, exatamente para que o associatismo aí numa perspectiva política se desenvolvesse. Foi fascinante, porque reuni a zona agrícola, convidando a Casa Cadaval, reuni a zona cultural, reunindo aqui os representantes do Politécnico de Santarém, e reuni o Nersant na zona mais industrial, porque tinha três áreas distintas,
porque recebiam na Alemanha, onde era a sede, em Otzenhausen, que era um espaço fantástico, de uma pequena floresta, onde tínhamos 2 reuniões exatamente com o Parlamento Europeu. Era um Parlamento Europeu de cidadania, era uma coisa fantástica, e nós conseguimos construir com esses apoios aqui a Casa da Europa do Ribatejo, para termos uma dimensão populacional muito maior, poder ser comparada a outras cidades e não ter só o concelho de Santarém, que teria na altura um pouco mais que hoje, mas teria à volta dos 60 e tal mil habitantes, quase 70, se não me engano, e assim era o Ribatejo. De resto, a primeira reunião que eu fiz até foi em Tomar, para demonstrar um pouco esse alargamento. Eles não gostaram nada, como templários, ficaram furiosos, mas depois perceberam qual era a necessidade dos templários estarem integrados. E foi uma experiência interessantíssima. Tínhamos 2 reuniões, como digo, na primavera e no outono na Alemanha, em Otzenhausen, ligações a Casas da Europa, e estas Casas da Europa tinham sido criadas logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Era a maior associação de cidadania, era desde Santarém à Rússia, era desde a Escócia a Malta, éramos centenas, e que tínhamos reuniões nos locais e noutros com uns e com outros sobre temáticas várias. E em 2004, talvez por aí, porque uma Casa da Europa em França fez um descalabro financeiro apoiada às escondidas por funcionários da Comissão Europeia, era na altura Presidente da Comissão Europeia o Sr. Prodi, italiano, e isso foi uma verdadeira escandaleira. Ou seja, nós, Casas da Europa, com a sede na Alemanha, a Comissão Europeia cortou-nos todo o financiamento que era aprovado no Parlamento Europeu e que era uma parte de verba que nos ajudava a viver, mas que era tão importante que era impossível, sem essa verba, sobreviver. E nós quisemos pôr um processo à Comissão Europeia, em particular ao Presidente, ao Sr. Prodi, porque ele, para desculpar e cobrir os seus funcionários, fechou-nos a torneira. E fechou-nos a torneira, matou-nos. E eu também fui um dos que fui à Alemanha a enterrar a maior organização não governamental da Casa da Europa, das Casas da Europa. E eu até penso que aqui no Politécnico de Santarém, esta casa que houve aqui, chamada Europa Direct, se não me engano, que estava instalada na biblioteca, ela só foi criada em Santarém. Eu acho que ela só foi criada em Santarém porque existia em Santarém a Casa da Europa. E a Casa Nossa da Europa era a da cidadania. Era criarmos a Europa com os cidadãos. Era dar força às nações. E aqui esta casa aqui colocada, eu acho que foi a única em Portugal, e que acabou também já, era a voz da Comissão Europeia, dizendo as bolsas, os programas, como é que eram apoiados, era a manutenção do status quo. Não queriam, de forma nenhuma, que isso fosse visto e revisto como uma criatividade de cidadania. E para terminar o século XX, volto ao Japão, porque eu trabalhei também criando uma enciclopédia para jovens com um grupo português, em que eu presidia, e um grupo japonês presidido pelo professor Genjiro Ito, que é um homem extraordinário naquilo que ele tem dado e que tem arranjado dinheiro para recuperar áreas em Portugal. E então, para me agradecerem todo esse trabalho dessa enciclopédia, que depois foi distribuída gratuitamente pelas escolas em Portugal e no Japão, a história de Portugal no Japão e a do Japão cá em Portugal, agradeceram-me convidando-me a ir ao Japão quando fosse a inauguração a distribuição da enciclopédia. Eu, entretanto, o Parlamento também já tinha ido 2 vezes ao Japão, uma vez como deputado,
com os deputados que estavam relacionados com o setor Japão, e uma outra vez, isso de uma forma diferente, quando o Centro de Cultura, aqui em Portugal, me tinham convidado a eu os guiar numa visita, sobretudo aos locais relacionados com a história de Portugal. Portanto, o Japão realmente entrou no meu estar e nas muitas vezes que fui ao Japão por razões diferenciadas. E esta particular foi muito engraçada, porque, como eles me convidavam, enfim, me consideravam, perguntavam-me se eu queria levar alguém. Eu, de repente, lembrei-me do meu filho, que tinha lá nascido e que nunca lá iria, com certeza, só não digo que tivesse possibilidades. E então eu iria ver o sítio, iríamos ver a casa, iríamos ver a lindíssima Catedral de Tóquio, do célebre Kenzo Tange, do célebre arquiteto japonês que fez as construções dos Estados Olímpicos, das Olimpíadas de 1964, em Tóquio, uma catedral fantástica, onde ele tinha sido batizado, e depois, como disse-lhes, e eles disseram-me, está bem, então o seu filho também é convidado. E eu pensei, então, mas vou eu, o pai, vai o filho. Mas havia uma mãe, mas eu estou divorciado da mãe há 20 anos. Mas porquê que ela não há de vir? Isto é muito estranho para os japoneses, mas para mim não é. Olha, arranja mais um quarto. Em vez de um, são 3. Então levei a minha ex-mulher, que ela também achou que era qualquer coisa de extraordinário. E então fomos os 3 para o Japão, visitar os nossos locais onde vivemos, onde nascemos, e recebidos, como o Japão sabe receber, maravilhosamente. E isto passava-se em 1999 e era o termo, praticamente, dando outra vez, não a volta ao mundo, mas indo ao Japão e voltando, uma maneira belíssima de uma família já divorciada, mas que era capaz de se unir para celebrar o que tinha sido uma vivência muito boa em que nasce o primeiro filho no Japão, e o que espantou enormemente os japoneses, porque eles não percebiam o que é que aquela mulher lá fazia. E eu tinha que dizer, esta era aquela mulher que viveu comigo, que foi mãe deste filho. O que, para o estilo da minha mulher, que é toda pragmática, só dizemos, Pedro, para que esta enorme explicação? Tens só de dizer que eu sou a tua ex-mulher. Mas eu não queria enquadrar tudo aquilo. Bom, e depois voltamos em 1999 e chegamos ao final do ano. E então pôs-me, e com isto termina o século XX de uma maneira muito insólita, que eu gostava de terminar. Não temos todos a sorte de assistir à passagem de um século. Transitar, neste caso, para o século XXI, onde estamos agora. E queria uma forma especial. E eu, enquanto também estive no Parlamento Europeu, tive a possibilidade de visitar o Monte Athos, que é o dos ortodoxos, na Grécia, que é muito difícil, tem que se ter um passaporte especial passado na Grécia, ou noutro país, noutra cidade no norte da Grécia, só para homens, onde não há uma galinha, não há nada que seja feminino, só lá se chega de barco, numa costa fantástica de beleza, já quase mais voltada para a Turquia, onde há dezenas de conventos da Renascença, da Idade Média. Bom, quem gosta de arte, como eu, não se acredita. A riqueza daquelas sacristias em pintura ortodoxa. Bom, foi uma experiência única e eu sempre estive muito ligado espiritualmente às vivências religiosas. Sempre me atraíram. E então ir aos cânticos ortodoxos, quer dizer, acho assim uma coisa fantástica. Sempre que ia a um país estrangeiro e tinha uma igreja ortodoxa, eu não resistia em estar lá durante um período, pondo as minhas velinhas às muitas senhoras que estão pintadas e ouvir a música ortodoxa. E filo isso muitas vezes em Paris, tanto essa como a Igreja Vicentina Ortodoxa. E então tive sempre essa tendência da espiritualidade, mas sagrada não é a espiritualidade só pela espiritualidade, é a espiritualidade sagrada num contexto, num convento. Acho isso importante, acho importante
essa construção, o que é que essa construção propriamente diz, como é que esses espaços normalmente largos, esse silêncio que está nessa arquitetura, são muitos valores que estão concentrados e que não é propriamente uma oração ou nada disso, é muito mais do que isso, é uma humanização distinta de como é que se gera o silêncio. E que eu acho perfeitamente fantástico. E então, como era o fim do século, eu queria algo de extraordinário. Como já tinha vivido 1 ou 2 dias na Cartucha, em Évora, pensei, já lá estive, a Cartucha é também um espaço extraordinário. Tem o maior claustro de Portugal, que eu não sabia. Uma igreja lindíssima. Os cânticos gregorianos, que são também fantásticos, ouvi-los às 3 da manhã, a pessoa acordar, levantar-se para estar 3 horas a ouvir cânticos gregorianos e depois voltar a deitar-se para depois voltar a levantar-se às 6 da manhã. Em que tem que andar encostado às paredes para não quebrar o silêncio dos outros, em diagonal. E escrevi-lhes perguntando se podia lá passar o fim do ano, porque gostava muito, já lá tinha estado, era o fim de século, e era para mim o local ideal, assim tão espiritual, quanto belo como arquitetura, que eu gostava de passar o fim do século. E o Dom Abade responde-me: se você conhece tão bem tudo o que me descreve, que é a vida cartucha, você pode transformar o seu quarto numa cela cartucha. E, portanto, está connosco, não precisa de vir cá. E agora, que fazer? E foi o que fiz por uma questão de seriedade. Passei o século no meu quarto, ouvindo música gregoriana, com uma vela acesa, dizendo antes de ir para o meu quarto, dizendo à mãe: olha, vou sair, vou passar o ano. Então está bem, tenha cuidado com o trânsito. Foi descer os degraus e enfiar-me no meu quarto, e foi no meu quarto, sozinho, recordando a Cartucha, e a vivência na Cartucha, que entrei no século XXI. E foi muito bom, foi muito bom esse momento de silêncio e de música e de pensamento, e ter o século XXI para viver.